Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindo à nossa playlist de conteúdos de física para os alunos da segunda série do ensino médio, ok? Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, marca aí o sininho para ficar atento às nossas atualizações, aos nossos novos vídeos e não esquece de deixar um like no final. Olha lá, essa é a nossa segunda aula de física da segunda série para o ensino médio. E vamos trabalhar exatamente essa parte de dilatação térmica dos sólidos e líquidos, ok? Então fica ligado aí e vamos lá. Bem pessoal, vamos trabalhar essa parte de dilatação térmica dos sólidos agora. Toma nota, esses são os tópicos que nós vamos trabalhar, ok? Se precisar, dá um pause no vídeo, anota. Se não, vai escrevendo aí no decorrer do vídeo, beleza? Então vamos lá. Por que ocorre a dilatação térmica? Beleza, né? É uma dúvida? Sim. Então olha só, nós já aprendemos que quando o corpo recebe calor, ele está ganhando energia. Essa energia que ele está recebendo vai fazer com que essas partículas fiquem mais agitadas e se afastem mais, naturalmente, como nós já aprendemos nas aulas anteriores. E aí, quando as partículas vão se afastar mais uma das outras, vai promover o aumento do corpo, a dilatação do corpo. Beleza, pessoal? Isso por causa do ganho de energia. Agora, olha só. Se em vez de ganhar energia, né, se de repente o corpo perder energia, o que vai acontecer? Vai acontecer a contração térmica, beleza? Em vez de as partículas se afastarem umas das outras, elas vão ficar mais próximas umas das outras, tá bom? E aí o corpo naturalmente ele se encolhe, tá? Ele não dilata, porque na verdade houve a perca de energia, né? A perca do calor. Quais são os fatores que influenciam na dilatação térmica? Olha lá, fica ligado, são também 3 fatores que você precisa lembrar. Depende de 3 fatores. É importante ficar gravado nisso. Quais são os fatores? É a dimensão inicial do corpo, o tipo do material e a variação da temperatura, tá bom? Qualquer dilatação, não importa a dilatação, ela depende desses 3 agentes que você está vendo aí, ó. Do que o agente é feito, tá ok? Você precisa saber exatamente isso, ó. Tá? Do que ele é feito, qual a variação de temperatura e qual é a sua dimensão inicial. Cada uma dessas grandezas vão influenciar diretamente na dilatação do corpo, tá bom? Beleza? Ok. Vamos lá então. Vamos entender a dilatação numa única direção, tá? Que é a dilatação linear. Inicialmente você tem uma barra e ela tem um comprimento e está a uma certa temperatura. Bem, se ela vai dilatar, o que ela precisa receber? Ela precisa receber calor, né? Ela recebe calor, naturalmente vai promover a dilatação e aí surge uma temperatura final. Se há uma outra temperatura, eu consigo calcular uma variação de temperatura, tá bom? Essa parte que está aumentando para você é a dilatação linear, é a variação da barra, ok? E se você quiser calcular só essa parte aí que cresceu, olha só como é fácil, ó. Você simplesmente vai apenas multiplicar essas 3 grandezas aqui, ó, esses 3 valores. Você vai pegar o comprimento inicial, vai multiplicar pelo que ela é feita, ó, o tipo do material e a variação de temperatura. Fica ligado que, na verdade, esse alfa que aparece para você aí nos exercícios vem falando assim, ó, coeficiente de dilatação linear, beleza? E para cada tipo de material eu tenho um coeficiente de dilatação linear diferente, ok? Ok. Agora olha só, você está ligado? Se a barra dilatou, ela não ficou no mesmo tamanho, ou seja, ela tem um comprimento final, tá bom? E aí, se você quiser calcular esse comprimento final, olha só como é fácil. Você simplesmente pega o comprimento que ele tinha antes da dilatação, o comprimento inicial, e soma com a parte que aumentou, cara. Se ele tinha aqui 5 centímetros e aumentou 2 centímetros, você vai chegar aqui e colocar 5 mais 2, ok? E aí dá 7, olha só como é simples. Eu quero que você entenda que a ideia geral, ela é bem básica, tá bom? Ela não foge não a um extremo e fica muito difícil as coisas, tá? A ideia geral é essa. Fica esperto que, da forma como nós estamos trabalhando, vai se proceder para as demais dilatações, tá? É muito comum também em alguns exercícios, da forma como é dada, os dados, você pode trabalhar o comprimento final da barra com essa equação de baixo aqui, ó, tá? Mas não que ela seja uma equação diferente, ela foi oriunda dessa equação de cima, ok?
ela só foi reescrita, tá bom? Beleza, então vamos lá, vamos para o exercício para você entender um pouco mais da dilatação linear, ok? Vamos ver um exercício prático. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, calcule a dilatação sofrida da barra. Beleza, então eu tenho bem aqui, ó, uma barra, tá? Qual é o comprimento inicial dela? Tá aqui, ó, é 10 metros. Qual é a temperatura inicial? Tá aqui, 20 graus Celsius. Qual é a temperatura final? Tá aqui, ó, beleza? E você tem bem aqui, ó, ela é feita de alumínio, o tipo do material está registrado para a gente no coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, 22 vezes 10 a menos 6. Então ele quer só a dilatação sofrida da barra. Ele só quer a parte que aumenta. Ele só quer esse pedacinho aí que está aparecendo para você, ó. Ele só quer isso. E você viu agora há pouco que essa parte da dilatação linear, você precisa apenas fazer uma multiplicação. Ele vai multiplicar o quê? Vai multiplicar 3 grandezas aqui, ó. Ok? Então, a gente já marcou quais são as grandezas no texto. Está aqui, comprimento inicial. Está aqui o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Está cada um para você colocado. Então, o que você faz agora? Que hora é essa, professor? É a hora que você vai substituir os dados ali na equação. Tá bom? E aí você já fez a substituição. No lugar do comprimento inicial, colocou 10. No lugar do alfa, 22 vezes 10 menos 6. No lugar do ΔT, colocou 20. Perfeito, ó. Pega agora 20, multiplica por 22 e multiplica por 10. E o 10 a menos 6, repete no final, cara. Tá aí, ó. Vai ficar 4.400 vezes 10 a menos 6. Agora vamos colocar em notação científica. E aí, o que? Não lembra a notação científica? Não tem problema não, vamos fazer agora. Mas qualquer coisa, vai lá na playlist de Física 1 e olha a primeira aula. Lá eu estou explicando para você como se faz a notação científica, tá bom? Vejam, como não tem vírgula, eu vou me basear aqui no final, ó, e vou contar uns números e eu vou andar para o lado esquerdo. Então lá vai, 1, 2, 3, parei bem aqui, ó, ok? Andei para a esquerda, andei quantos números? 3. Quando eu ando para a esquerda, eu coloco positivamente, ó, o número que eu estou andando em relação às casas, ok? Beleza, aí você faz exatamente aquela brincadeira matemática aqui, ó. 6 menos 3 vai dar 3, só que o 6 é maior, né? Então vai ficar menos 3 a nossa resposta. E aí você encontra exatamente a dilatação da barra, foi o que ele pediu. Ok, pessoal? Então pratica aí e vamos para o próximo. Vamos lá então, vamos entender agora a dilatação superficial. Fica esperto, se a superfície envolve quantas direções? Envolve 2 direções. Tá? E aí você tem aí chamado de dimensão, que é a mesma coisa, ok? Veja, você tem uma área, tá? Uma área inicial, uma superfície inicial, com a sua temperatura inicial. Naturalmente, para ela dilatar, ela tem que receber calor, tá? É a mesma ideia da barra, só que agora a gente está vendo uma área, tá bom? Uma superfície. Aqueceu, o que vai acontecer? Ela vai dilatar, tá? Essa parte em destaque que você tem aí, você sabe que tem uma nova temperatura, existe também a variação da temperatura, e aí você tem a dilatação superficial, tá? E naturalmente, se você quer calcular só essa parte aqui que apareceu em negrito, ó, tá? O que você faz? Você faz aquela mesma ideia, ó. Você apenas vai multiplicar 3 grandezas, tá? Olha lá, a dimensão inicial, do que ele é feito e a variação de temperatura. Lembra aqueles três agentes que nós falamos lá atrás? É a mesma coisa para qualquer dilatação, tá? Só que agora está em 2 direções, então aqui você tem uma área. Aqui você deveria ter 2 alfas, mas aí para ficar menor a fórmula, eu substituo os 2 alfas por beta. Então fica ligado que beta é o dobro do alfa, ok? E o ΔT você já sabe, é a variação de temperatura. Aí o que eu quero que você pergunte? Eu quero que você pergunte assim: se eu tenho uma área inicial
e aumentou um pedaço aqui do lado, ó, e dilatou, então eu tenho uma área final, certo? Certo? Você tem uma área final. E como é que eu calculo essa área final? Da mesma maneira que você calculou anteriormente o comprimento final da barra. Ó. A área final o que é? É a área que eu tinha mais a parte que aumentou. Beleza? É a mesma ideia, cara. Tá? É a mesma ideia. Ela pode ser reescrita segundo também aquela mesma ideia anteriormente. E aí você tem novamente 3 equações para você gravar relacionado à dilatação. Só que dessa vez a dilatação o quê? Superficial, tá bom? Não esquecem, o princípio é o mesmo para todas essas dilatações. Só que uma você analisa numa única direção, a outra em 2 direções. Beleza? E no final a gente daqui a pouco vê a de 3 direções. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, beleza? Um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Determine a variação de área deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Beleza, ó. Dilatação superficial, dilatação de área é a mesma coisa. E como é que eu faço para calcular? Então você tem aqui um quadrado, ó. Ele já deu para você o lado, ó. Ele diz que essa distância daqui para cá, a distância que você tem aqui, ó, daqui para cá, ela vale o quê? Vale 2, né? 2 o quê? 2 metros, ó. Se é um quadrado tem todos os lados iguais, tá ok? Aqui também vale 2 metros. Por que que é importante? Porque, na verdade, o que eu preciso ter é a área inicial, né? Para eu ter a área inicial, eu preciso ter o lado, tá bom? Beleza? Beleza. Então, lá vai. Ele vai aumentar e essa parte que apareceu para você aqui, ó, em destaque, que está em preto, é a parte que ele quer que você calcule. É a variação da área, beleza? Então vamos lá. Essa variação da área, que é a dilatação superficial. Se eu quero só essa partezinha aqui que está em preto, olha o que eu vou ter que fazer. Apenas multiplicar 3 grandezas. A área inicial, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, beleza? E a variação de temperatura. Então separa os dados. A área inicial, ele não deu diretamente, mas ele deu indiretamente. Ó. Você tem os lados, multiplica os lados e você tem a área. 2 vezes 2, 4. Metro vezes metro, vai ser metro ao quadrado. O beta, ele deu para você, dilatação superficial. Tá? Aqui, ó, coeficiente de dilatação superficial. Então, se é dilatação superficial, se é o coeficiente, só pode ser o beta. E a variação de temperatura, ele já deu para você aqui, ó, 80 graus Celsius. O que você faz agora é a hora que você vai substituir. Substitui lá cada um, ó. No lugar da área inicial, você vai colocar o 4. No lugar do beta, 1,6 vezes 10 menos 4. No lugar do ΔT, 80. O que você faz agora? Pega 80, multiplica por 1,6, multiplica por 4. E o 10 a menos 4? Deixa para o final, cara. Deixa para o final. Multiplicou os 3, você tem 512. E agora faz a notação científica, beleza? Não tem vírgula? Posiciona bem aqui, ó, no finalzinho. Ó. E aí você pega e eu vou andar até entre os 5 e 1, tá bom? Vai ficar 1, 2 aqui, ó. Andei quantas casas? 2. Para que lado? Esquerdo. Então, se eu ando para o esquerdo, eu acrescento positivamente lá no expoente, né? Beleza? Então, ó, como eu andei 2 números e andei para a esquerda, você coloca mais 2, tá? E aparece uma vírgula. Faz aquela paradinha da matemática aqui, ó, 4 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 2. Mas naturalmente, como o maior aqui é o 4, você repete o sinal do 4 e fica menos 2. Ok? Então essa é a variação da área. Olha lá, fica esperto. Eu resolvi da mesma maneira que o anterior, tá? Apesar de ser dilatação superficial, você viu que se respondeu da mesma forma que o anterior, beleza? Também é claro que o exercício é simples, mas a ideia agora é aquela ideia inicial que você está aprendendo, beleza? Você tem que tentar também outros exercícios, mas não fica muito preocupado não, que nós teremos a playlist de exercícios. Não esquece que essa é a playlist de conteúdos, tá? Por isso que a abordagem agora está mais simples dos exercícios. Então vamos lá agora, dilatação em 3 dimensões, tá?
Em 3 dimensões, você sabe aí que a dilatação está ocorrendo exatamente em 3 direções, é a dilatação volumétrica. Parte do mesmo princípio, ó. Só que em vez de uma barra, que é uma única direção, em vez de uma área, que são em 2, agora eu tenho um volume, ó, e são em 3 direções. E aí você aquece o volume, naturalmente vai aparecer uma parte aqui, ó, que é a dilatação do volume. Você sabe que toda aquela ideia que ele vai mudar de temperatura, vai existir um ΔT, também se conservará agora. A parte em destaque, bem aqui que você está vendo, ó, essa parte toda que aumentou, que eu estou riscando aqui ó, por fora só, mas é claro que tem a parte de dentro também, é a nossa dilatação do volume. E se eu quiser calcular, olha só, é sério mesmo, de novo eu tenho que ficar com aquela ideia de multiplicar apenas 3 grandezas, de novo você vai multiplicar também as 3 grandezas. Como eu já falei para você, a ideia é para todos eles, tá bom? É a ideia principal, é para todas as dilatações. Você sempre vai fazer essa brincadeira aí, tá bom? Com a dilatação linear, com a dilatação volumétrica e com a dilatação superficial, tá ok? Beleza? São as 3 dilatações que nós precisamos trabalhar. Só que fica esperto o seguinte, ó, que aqui você tem o coeficiente de dilatação volumétrica. Ele é em 3 direções. Você lembra que no princípio em uma única direção só era o alfa e depois passou para o beta, e o beta é o dobro do alfa, porque são 2 direções. Esse cara aqui, já que são em 3 direções, ele será o quê? Será o triplo do alfa, tá bom? Fica esperto para isso. E aí você tem aquela mesma ideia, ó. Tinha um volume inicial e aumentou uma parte, significa que o meu volume não ficou o mesmo, eu tenho um volume final. E o volume final para a gente, o que é? É o volume que eu tinha mais a parte que aumentou, beleza? É isso que você tem que ficar atento, tá? E aí você pode reescrever essa fórmula e obter a mesma ideia que nós já comentamos referente nos slides anteriores, tá bom? Ok? Toma nota aí das equações e vamos lá, vamos fazer um exercício agora sobre a dilatação volumétrica, beleza? Qual é a variação de volume sofrida por uma esfera que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius? Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação linear do corpo é de 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Beleza, então olha só o que ele está pedindo para você. Ele está pedindo a variação de volume, tá? Ele está pedindo isso, ó. Qual é a variação de volume? O que ele está pedindo então? Ele está pedindo a dilatação volumétrica, tá? Ele quer exatamente isso, ó. Só a variação do volume, só essa parte que aumentou, que apareceu aqui em transparente para você, ó. Ok? Só essa partezinha, tá? E como você sabe, se você está calculando sempre só a parte que está variando, é o cálculo mais fácil. Você apenas precisa multiplicar 3 grandezas. A grandeza inicial, a dimensão inicial, do que ele é feito, beleza? E a variação de temperatura. Apenas isso, tá bom? Vamos separar os dados. Veja, o volume inicial, ele deu, ó, tá aqui. Esse é o volume inicial. Ele deu a variação de temperatura? Deu a variação de temperatura. Tá aqui, ó. Essa é a variação da temperatura. E agora? E agora eu preciso do tipo do material, ó, do que ele é feito. E ele me deu aqui uma informação, ó, coeficiente de dilatação linear. Cara, mas olha só, nós não estamos trabalhando com linear. Nós estamos trabalhando com volume. E volume para a gente, o coeficiente deveria ser um coeficiente de dilatação volumétrica. Esse que ele te deu aqui, quem é? Ele te deu o alfa, tá? Caraca, isso era para ser um alfa. Ele te deu o alfa, ok? Ele não te deu o gama, mas ainda bem que eu sei que o gama vale 3 vezes quem? O alfa. Então significa que esse valor aqui, ó, você tem que triplicar para poder usar, tá? Separa os dados. Tá aqui, ó, volume inicial. Tá aqui o ΔT e tá aqui o gama. Ó. Você vê que eu coloquei aqui 3 vezes 20. Por quê? Porque ele me deu dilatação linear, o coeficiente, ele deu o alfa. Eu preciso do alfa? Tá, tudo bem, mas eu não preciso apenas de um alfa, eu preciso de 3 alfas, porque na verdade o que eu tenho aqui é o gama,
Beleza? Beleza, e o gama é o triplo do alfa. Então agora o que é? É a hora que você vai substituir os dados, tá? Substitui aí os dados, cada um no seu lugar, como você está vendo aí, beleza? E faz aquela paradinha, ó, multiplica os números e deixa a potência para depois. Beleza, ó, multiplicou, você tem exatamente esse resultado, 525.000. Vamos colocar em notação científica? Posiciona aqui atrás, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Andei 5 números para o lado esquerdo, tá? Para o lado esquerdo. Então eu tenho que acrescentar aqui 5, né? Mas se foi para o lado esquerdo, tem que colocar positivamente. Então vai ficar dessa forma, tá? 6 menos 5 vai dar 1, o 6 é maior, ficará negativo. E aí você encontra a dilatação do volume. Beleza, pessoal? Então fique atento, tá? Não esquece, tá precisando dar uma olhada em notação científica? Vai lá na playlist de Física 1 que você tem aí no nosso canal. Olha a primeira aula, lá eu mostro notação científica e ordem de grandeza também, para você entender um pouquinho mais dessa parada aí quando eu estou colocando em notação científica. Beleza? Tá bom? Ok, vamos lá. Veja, agora vamos para a nossa segunda parte, dilatação térmica dos líquidos, tá bom? Vamos abordar exatamente esses tópicos aí que você tem. Vamos entender o que é a dilatação aparente e a dilatação real. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Ó. Veja, você tem um recipiente e está cheio, completamente cheio de um líquido, não interessa. Ele tem uma temperatura inicial, ele vai ser aquecido e aí ele vai ter uma variação de temperatura. E o que vai acontecer? O líquido vai extravasar, vai sair de um recipiente. E no caso aqui está caindo num outro, tá? Não importa onde ele vai cair, mas o líquido derramou durante o aquecimento. O que acontece? Durante o aquecimento, né? Na verdade, depois que ele atingiu a temperatura final, vamos colocar assim. Aí o que acontece? Essa parte que derramou, nós chamamos apenas de dilatação aparente. O que é a dilatação aparente? É apenas uma parte da dilatação do líquido, ok? É apenas uma parte. Se de repente ele tiver derramado aqui 5 centímetros cúbicos, dessa forma aqui assim, ó, fica esperto que essa parte que derramou é apenas a parte da dilatação do líquido. É só uma parte dela, não é toda a parte, ok? Por isso que ela se chama dilatação aparente, tá? Você tem que ter em mente que para calcular essa dilatação aparente, também é da mesma forma que nós vemos calculando a dilatação volumétrica. Pega o volume inicial do líquido, pega o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido e vê a variação de temperatura e multiplica, como nós estamos fazendo. Mas aí você sabe quanto que derramou. Se você quer a dilatação real do líquido, a dilatação real do líquido envolve a dilatação do frasco. Se eu colocar aqui embaixo, aqui assim, ó, okay, e começar a aquecer esse cara aqui, ó, se eu gerar calor para ele e começar a aquecer, o que acontece? Só o líquido que vai esquentar? Claro que não, né? Quem vai receber calor aí? Vai receber tanto o líquido como o recipiente. Então o que acontece? Aqui dentro também o líquido vai estar dilatando. Você não percebe isso porque a força de coesão no líquido é muito menor do que no sólido. Como a força de coesão no líquido é menor, o líquido se dilata muito mais rapidamente do que o sólido e também em maior abundância, né? Tudo bem? Por causa da força de coesão que é menor nele, se comparado com o sólido. Aí você não percebe que o sólido está dilatando, mas o sólido dilata, ok? E aí o que acontece? Tem uma dilatação do líquido ocorrendo aqui dentro também. Então, se eu quero calcular a dilatação real do líquido, eu preciso calcular a dilatação aparente, que é aquela que derramou, tá? Que saiu do frasco, e somar com a dilatação do frasco, ó, com a dilatação do recipiente. Beleza? Não esquece que o ΔV envolve aquela multiplicação que eu falei para você anteriormente, multiplicando aquelas três grandezas, tá bom? Fica esperto que o coeficiente de dilatação real, do líquido é a soma do coeficiente de dilatação do recipiente e o coeficiente de dilatação do líquido aparente, beleza? Que foi derramado ali.
tá? Fica esperto para isso, tá bom? Bem, pessoal, a gente vai finalizar nessa parte aqui. Num outro momento eu explico para você fazer esses exercícios, tá? Senão o vídeo vai ficar muito extenso, ok? Beleza? Então, pessoal, parabéns aí por você concluir mais essa aula e até a próxima aí. Foco nos estudos.